A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, vamos dar sequência ao estudo bíblico das lições CPAD. Estudaremos hoje lição de número 6, o Filho é igual ao Pai. Queridos irmãos, o nosso textuário, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 2. A doutrina da Trindade fala de 3 pessoas, mas nessa demonstração aqui nós temos 2 tronos. Por quê? Porque a lição vai tratar do Pai e do Filho, ok? Então, separadamente na mente, aonde estudamos também a pessoa do Espírito Santo, o Pai e o Filho separadamente para ensinamento teológico, a gente vê 2 pessoas, um do lado do outro. A Bíblia mostra que era desejo de Jesus o Verbo estar junto do Pai. O que está junto do Pai? Vamos aqui? Estar junto do Pai é porque o Verbo estava dentro do Pai. Aqui é o Pai e aqui é o Verbo, o Filho. Amém? Então, João capítulo 1, versículo 18, e o Verbo estava no seio do Pai, que é o Filho no seio do Pai. Atenção, a oração de João capítulo 17 mostra o Filho orando para que ele esteja junto. Olha aí, o Pai e o Filho. Junto. A oração de Jesus é que o Pai esteja junto dele. Isso significa que o Filho estaria do seu lado, à destra, à sua direita. Então o Pai estaria de um lado e o Filho estaria do outro. Isto foi a oração de João 17. Pai, glorifica-me com aquela glória, olha aqui a glória única, certo? Que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o Pai enviou o Filho para a terra, encarnou, depois o Filho subiu e ficou com um corpo, trunfo da ressurreição, herança do Pai, assentado à direita do próprio Pai. Ok? Atenção, por que nós não temos 3 tronos aqui? Porque a divindade não significa corporeidade, entende? Ou não significa que precisa de trono. Na verdade, os tronos foram criados e os anjos trabalham na ornamentação dos tronos. Por isso que em Daniel capítulo 7 mostra que o trono foi posto. E também diz que o trono tem rodas e nas rodas fogo ardente. Isto mostra uma locomoção de tronos quando há uma ornamentação no propiciatório celestial, aonde os anjos trabalham e colocam trono e tira trono. O que nós estamos mostrando aqui, que o Filho de Deus sentou à direita do Pai, o Espírito Santo foi enviado à terra. Quando Cristo subiu. Foi a promessa que ele fez, que quando ele for, enviaria outro Consolador e ficaria convosco para sempre. Isto significa que quando o Filho foi coroado, quando o Filho recebeu o cetro, quando o Deus ungiu Jesus e disse, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, Deus de Deus. Então, naquela unção da alegria, quando o Filho foi entronizado, Salmo 24, aí nós vemos o Filho enviando o Espírito Santo. Amém? Queridos irmãos, a verdade prática fala o termo teológico Filho de Deus. É título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Cristo estava dentro do Pai, no seio do Pai, João 1,18, e o Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. Isso significa que agora a oração de João 17 é que ele esteja
junto do Pai e não mais dentro do Pai. Ele saiu do seio do Pai, encarnou-se e agora está ao lado do Pai. Então glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existir. Então, veja as expressões filhos na leitura diária, ok? Indicando a mesma espécie. Filhos dos profetas, por exemplo, é um profeta. Você já viu na Bíblia falando sobre filhos da desobediência? Quer dizer, a natureza daquele filho é um desobediente. Então, a palavra filho leva a espécie. Entendeu aí? Filho de Jeová. Então, tem a espécie de Jeová. Filho de Deus é Deus. Significa no sentido especial da palavra filho. Não significa em todos os sentidos. Por exemplo, a igreja, os cristãos, são filhos de Deus. João 1 e versículo 11 e 12. Mas a todos quantos receberam, sejam dado a eles o direito de ser chamado filhos de Deus. Então, a expressão filho de Deus, para Jesus, é única. Monogênesis, quer dizer, único do mesmo tipo, da mesma espécie. Então, veja a nossa leitura bíblica em classe, João capítulo 10, versículo 30 a 38. E eu e o Pai somos um. A igualdade do Pai com o Filho sempre houve na eternidade. Na eternidade sempre há igualdade. Preste atenção. E depois da eternidade, também. Na encarnação, também. Então veja que Deus nunca deixou de ser Deus. Você entende? Deus nunca deixou de ser Deus. Então, nós temos a questão da função, aonde um dos três diz, Isaías, capítulo 6, versos 6 a 8, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então o filho diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, veja que, sendo Deus, teve no seu coração o desejo da mesma missão do Pai, de se submeter a fim de ser enviado para salvar a raça humana. Então Deus deu um decreto dizendo, então, na obra da salvação, tu serás o meu filho, e eu lhe serei por pai. É bem verdade que na eternidade não havia necessidade das nomenclaturas, pai para um, filho para outro. Essas nomenclaturas são nomenclaturas temporais, que existiu no tempo para que a humanidade se chegasse à eternidade. Na eternidade, o nome é um só. Isaías, melhor dizendo, Zacarias capítulo 14 e versículo 9, um será o seu nome. Amém? Por isso que só tem um trono. Isto quando, antes da revelação da encarnação. Nós temos um trono, Isaías 6, Apocalipse 4, versículo 2, um trono e um assentado. Isaías fala e também, veja, Daniel capítulo 7, versículo 9 até o 13. Diz que foram postos tronos. E diz que um estava assentado e que o nome dele era Ancião de Dias. Apocalipse capítulo 4, João diz que viu um assentado com aparência de pedra de jaspe. E esse nós sabemos hoje que é o Pai das luzes, que tem uma luz tremenda, pessoal, que se move, que fala, que é nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. Então Jesus disse, eu e o Pai somos um. Veja que há uma unidade na divindade. O Pai e o Filho, nós estamos tratando das duas pessoas. E o Espírito Santo será tratado nas próximas aulas. Esse também é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. O Espírito Santo também é Deus. Está junto ao Pai e junto ao Filho. Sempre existiram, nunca foram criados. Observando que, na nossa
leitura do primeiro tópico. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A ideia de filho. É bem verdade que a ideia de filho soa como que uma criatura, um filho e pai. Entendeu aí? Então, em termos especiais, são atribuídos nosso Pai, ao nosso Deus. Em termos especiais, são atribuídos o Filho de Deus a Jesus. Entendeu aí? Na humanidade, são atribuídos Pai, Filho. Entendeu? Na humanidade. Nós temos os nossos pais e somos também filhos. Isso significa que, em algum sentido, Deus quis revelar-nos por meio da paternidade. Deus é o nosso único Pai, nunca morrerá. Esse é o Pai do filho pródigo, que repartiu a fazenda com todos da casa, os 2 filhos. Queridos irmãos, olha o conceito aqui de filho no pensamento judaico. E a ideia da Bíblia a respeito de filho. A expressão filho de Deus, veja que foi um decreto da parte do Pai do capítulo 2 do Salmo, versículo 7. O Pai baixou um decreto e que Jesus seria filho. Tu serás meu filho e eu lhe serei por pai. Está também em Hebreus capítulo 1, versículo 4. A qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, na eternidade, atenção, havia um mistério tremendo, absoluto, escondido no Pai, a revelação que seria dada posteriormente do Filho de Deus. É bem verdade que o Filho era chamado de Verbo, de Deus, de Jeová, de Senhor. Mas veja o nome Jesus, dado por doação. Deus deu um nome na encarnação. E o anjo disse a Maria, esse é meu filho, eu hoje te gerei. Então o nome de doação é o nome de Jesus. Mas Jesus recebe o nome herdado do Pai. E ele herdou um nome que é sobre todo nome. Então há um nome de herança no Filho, em Jesus, Jeová. Esse nome é o nome que está sobre todo nome. Amém? Aonde todo joelho se dobra, toda língua confesse que ele é Jeová, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Agora, observando essa parte de filiação nos tópicos e a questão das heresias. Por exemplo, a subordinação. Aí entra na teologia entre os que creem que Jesus estava subordinado ao Pai na eternidade, mesmo sendo Deus. Você já imaginou que essa subordinação não é de natureza? Entendeu aí? Por exemplo, quando o filho diz, eis-me aqui, envia-me a mim, ele não tornou-se um Deus de segunda categoria, ou um Deus menor. Por quê? Porque as pessoas da divindade, elas trabalham glorificando uma a outra. Então, o Pai dá glória ao Filho, o Filho dá glória ao Pai, o Espírito Santo dá glória ao Pai e ao Filho. Então, as pessoas que são 3, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalham para a mesma glória. Para a mesma glória, a mesma divindade. Amém? Por isso que Jesus disse, glorifica-me tu, ó Pai, para que o teu Filho glorifique a ti. O Espírito Santo, quando foi enviado, ele foi enviado para glorificar Jesus. E diz que todos nós que queremos glorificar ao Pai, temos que glorificar Jesus. Porque a glória do Pai está no Filho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então,
como eu vou dar glória ao Pai se eu não dou glória ao Filho? Se é no Filho que está o poder do Pai, a manifestação do Pai, a pessoa do Pai, no Filho. O Pai está junto ao Filho, mesmo que não seja a mesma pessoa, mas o Filho liga o Pai com a igreja. Glória a Deus. Amém? Então, meus irmãos, agora nós vamos para a questão desses dois tronos na Escritura, na parte escrita da Bíblia. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre esses dois tronos. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito. Ok? E eis que um trono, anote aí, eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. Aqui é o trono do Pai. Um trono e um assentado. Isto está em Apocalipse 4, verso 2. Apocalipse 3 e 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Anote aí, meu trono é o trono do Filho. Então nós temos o trono do Pai, Apocalipse 4 e 2, e agora aparece aqui o trono do Filho. Porque o Filho encarnou e ele tem um corpo e vai sentar à destra da luz. O Pai das luzes. Veja aí o que é que diz mais. Assim como eu venci e me assentei no trono do... Veja aí. E me assentei com meu Pai no seu trono. Eu tenho o meu trono, que é o trono do Filho, e eu tenho o seu trono, que é o trono do Pai. Então tem dois tronos aqui. Veja a lição mostrando dois tronos. Veja a ilustração sendo real aqui na Bíblia. Veja aí Apocalipse 5, versículo de número 6. Olha aí, os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Então o Espírito Santo não ficou no trono. Ele foi enviado a toda a terra. Está aí, ó. Versículo 6, capítulo 5. Por que ele foi enviado? Porque o Filho já chegou lá. Olha aí, os 7 Espíritos do Senhor, que é o único Espírito. 7 manifestações. Está em Isaías, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Então são 7 Espíritos enviados. Olha aí, a toda a terra. Glória a Deus. Daniel capítulo 7, versículo 9. Veja aí. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Este era o nome do Pai na eternidade. A sua veste era branca como neve, e o cabelo da sua cabeça como púrpura, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas fogo ardente. Era um trono armado, que tinha rodas. Os anjos ornamentavam os tronos, e o trono principal que estava no meio da plataforma propiciatório celestial. Um só assentado, e o Filho no seio do Pai. Aleluia. João 1, capítulo e verso 18. Quando havia um só trono. Veja, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Então o Pai assentado no trono e o Filho no seio do Pai. Era dali que ele saía para revelar, como anjo do Senhor, como rocha, 40 anos no deserto. João 17, verso 5. E a glória, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Já não está mais no seio. De João 1,18. Ele já saiu. Ele já está junto de ti mesmo. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Então, meus irmãos, João 1,18. Veja,
o filho no seio do pai. Depois o filho foi para o lado, junto, olha aí, junto de ti mesmo. Ó, os dois tronos. Havia um só trono, o filho no seio do pai. Depois o filho veio para a direita. Veja lá, Salmo 110, versículo 1. O filho veio para a direita, da destra do pai. Isso é importante. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha destra, à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então o trono da direita está com o filho. Amém? Até a consumação de todos os tempos e eras. O mesmo versículo aparece em Hebreus 1:13. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então Deus não fez com nenhum anjo, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra. Então os anjos não poderiam sentar à direita do Pai. O Pai disse em Salmo 2, versículo 7, proclamarei o meu decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Glória a Deus. Só Jesus é o unigênito Filho de Deus. Nenhum anjo tem essa prerrogativa de ser o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 35. E respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Veja que cobrirá a tua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Somente Jesus pode ser Deus. Queridos irmãos, nesse tempo aqui, antes dos dois tronos, havia um mistério absoluto. Está em Efésios, capítulo 1, 2 e 3. Aí temos a dispensação do mistério. Nesse período, o pai jamais disse que tinha um filho. Só que o trono já existia, o do filho, para ser entronizado na glória, quando o filho fosse coroado, depois do Salmo 24. O que é que nós vamos ver? É que antes só havia um mistério escondido. Quem é o mistério? É o Filho de Deus. Só que o Filho de Deus não foi revelado aos anjos. Somente quando o Filho é entronizado na glória é que o Pai diz, esse é meu Filho e todos os anjos de Deus o adorem. Está em Hebreus capítulo 1, versículo de número 6. Então, na eternidade, nós entendemos o luzeiro, Lúcifer, que era o tesoureiro das coisas de Deus, que trabalhava com as pedras afogueadas e que sabia que havia um trono guardado. Ele pensou, eu sou o segundo mais importante de todo o universo. E ele pensou consigo mesmo no seu coração de sentar no trono, pensando ele que era dele. Veja o engano do seu próprio coração na Bíblia. Vamos lá. Isaías capítulo 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei, veja, o meu trono. Que engano. E no monte da congregação me assentarei aos lados do monte, do norte. Veja, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Lúcifer pensou que o trono, o da direita, era dele. Mas o trono da direita era daquele que estava escondido no seio do Pai. Então ninguém no céu sabia. E Lúcifer foi tentado, e no seu coração, com soberba, quis ser semelhante ao Altíssimo, aquele que está sentado no trono principal. Mas ele se enganou, porque o trono não era de Satanás, não era dele. O trono não era dele. Ele disse, o meu trono. E o trono era do Filho, que estava no seio do Pai.
que precisava encarnar-se, subir em Atos 1, os discípulos vendo, os discípulos olhando, e o anjo dizendo: esse Jesus que está subindo, ele voltará novamente. Então, Daniel também teve essa visão, quando disse assim: eis que é vindo um como semelhante ao Filho do Homem. Enquanto Daniel está olhando de cima para baixo e vendo Jesus vindo, a expressão de Daniel, eis que vejo vindo. Então Daniel não está embaixo, Daniel está em cima, olhando, vendo Jesus subindo. Aí os discípulos estão embaixo olhando Jesus indo. São duas câmeras, uma de cima para baixo e outra de baixo para cima. O que vai acontecer? Veja o que vai acontecer, porque lá já tem um assentado, um trono, mas vai haver dois tronos, Apocalipse 5, um à direita do Pai. Veja o Salmo 24, que diz, vamos aqui? Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Jesus subindo em Atos 1, e as portas da cidade sendo levantadas para Jesus entrar. Veja como é o nome dele, o Rei da Glória. Aí os anjos perguntam, os que estavam lá dentro: quem é este Rei da Glória? Alguns anjos sabem e respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Depois ele repete: quem é este Rei da Glória? A resposta: o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, meus irmãos, se já tinha um assentado, havia muitos anjos que desconhecia a revelação do mistério. Se só tinha um assentado e o Pai não havia dito para os anjos, e agora o escritor aos Hebreus capítulo 1 vai dizer que o Pai vai declarar diante dos anjos quem é o Filho, amém? Então isso vai ser uma surpresa para muitos anjos. Por quê? Porque os anjos estavam acostumados somente com um assentado do trono. E quando disseram: quem é este Rei da Glória? Porque tem um sentado já. O Rei da Glória já está conosco. Mas está entrando o Rei da Glória, são dois Reis da Glória. Então, meus irmãos, veja aqui a trindade. Um assentado e um entrando. Então não é a mesma pessoa, mas é a mesma glória, é o mesmo reino, é o mesmo poder, é a mesma autoridade. Só que um está encarnado, um tem um corpo, será coroado diante dos anjos, receberá o cetro da justiça, porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo, porque é Deus de Deus. Então os anjos vão adorar a Jesus, porque é Deus. Nenhum anjo pode adorar. Veja, nenhum homem pode adorar anjo. Todos os anjos e homens só adoram a Deus. Apocalipse 22, versículo 8, veja a prova. Um anjo disse para João: não me adore, porque João procurava adorar aquele anjo, sem conhecer. Aí o anjo disse: não me adore, porque eu não sou Deus. Adore a Deus. Isso significa que quando o Pai disse para todos os anjos, Hebreus 1 e 6, e todos os anjos de Deus o adorem, isto está dizendo: este é o meu filho amado, este é Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Irmão, foi uma tremenda festa de adoração, de glória, de honra, anjos subindo, anjos descendo, anjos pulando, anjos glorificando, era exaltação, era honra, era glória, sem parar. Eles estavam acostumados a adorar somente um assentado. E agora,
ao que está sentado e ao Cordeiro. Aquele que está na destra, são dignos, iguais em honra, em glória, em poder e majestade. A Ele adorem. Isto é o Pai que está declarando a divindade do Filho. Glória a Deus. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos caminhando aqui para chegar no tudo em todos de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 a 28. Vocês sabiam que vai voltar a ser um só trono? Vocês sabiam disso? Não são dois tronos agora. Se a igreja subir agora e for arrebatada, ela vai ver ainda os dois tronos. Um junto do outro. Um à direita do outro. Mas haverá um trono para a eternidade toda. Assim como houve um trono antes da encarnação. Você quer compreender esses mistérios? De que havia um só trono, Apocalipse 4, verso 2. Depois veio a haver dois tronos, Apocalipse 5. Mas na eternidade, como é que vai haver um só trono? De novo. E um assentado. Isso é um mistério. E vamos estudar tudo isso e muito mais o que está na nossa lição a respeito do Filho ser igual ao Pai. Amém? Vamos estudar sobre a filiação e os termos Filho e Pai na nossa aula extra. Somente no Zap, estude conosco aqui, ó. 85 DDD 991 28 12 60. Mais uma vez, 85 DDD 991 28 12 60. Ok? Pede aqui a sua aula, estude, se aprofunde, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Amém? Vamos estudar a próxima aula e enviaremos em breve para você. Mas tem aulas no Zap. Nós estamos fazendo aulas particulares. 13 lições. Já estudamos 5 lições. E já enviamos todas elas aí para o Zap. Você quer aprender estas aulas que somente você pode assistir aí no seu celular? Pois venha comigo aqui no nosso WhatsApp. Próxima aula, lição 7. As naturezas humana e divina de Jesus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor a todos.